Olá pessoal, meu nome é Ronaldo e essa é a 11ª aula Iniciantes Totais em Java. Então nessa aula a gente vai fazer os métodos para adicionar livros na biblioteca. Então antes de tudo a gente vai fazer os métodos get da biblioteca, então que eles não têm. Então a gente vai selecionar a classe aqui, source, generate getters and setters. Eu vou pedir para ele colocar só o get livros aqui, o set eu não preciso, que eu vou adicionar os livros no caso na biblioteca. O nome também, pessoa, get pessoa. Então, na verdade eu preciso só do get, porque no nome eu já estou setando o nome da biblioteca na hora que eu estou criando ela nova. Então, é só os métodos get mesmo que eu preciso. Clique em OK. Ele vai criar aqui todos os métodos que eu preciso. Então agora a gente vai fazer um teste para adicionar livros na biblioteca. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente vai criar novos objetos, sempre eu vou criar um método só para isso. Então vai ser um método público, void, e o nome dele vai ser setup. Só criar os objetos da minha classe. Tá aqui. Então aqui eu vou criar dois objetos do tipo livro, dois objetos do tipo pessoa e um objeto do tipo biblioteca. Então eu vou digitar new, create new object, livro, o nome vai ser B1, L1, o argumento é o que é o nome do livro, vou colocar livro 1 mesmo, senão não vai dar tempo de fazer tudo que tem para essa aula. Mesma coisa com o livro 2, livro L2, argumento, livro 2. Ok, vou criar dois objetos do tipo pessoa também. Pessoa, P1, argumentos nenhum, que eu não passo nenhum argumentos no construtor. Copiar essa linha. Vou mudar aqui P2. Ok, só vou setar ali o nome do P1 para parte e P2 para Lisa. Ok, e eu vou criar aqui um novo objeto do tipo biblioteca, do EC1, argumentos, vou colocar aqui o nome da biblioteca test. Isso. Criei então todos os meus objetos dentro desse método, só que tem um problema, esses métodos aqui eles são locais, então nos outros métodos de teste que eu criar aqui embaixo, eles não vão enxergar eles, então eu preciso colocar eles aqui em cima, dentro da classe, só que como global. Então eu posso digitar aqui livro L1, livro L2 aqui em cima, ou posso utilizar o assistente de refatorador de código aqui do Eclipse mesmo, fica bem mais fácil. Então eu seleciono toda a criação aqui do objeto, refactor, vou clicar aqui em convert local variable to field, clico nele, aqui eu só escolhi as opções default dele mesmo, clico em OK, ele vai criar aqui essa variável global private livro L1. Eu vou fazer isso com todos os outras variáveis desse método. Então, mesma coisa com a pessoa, refactor, convert local variable to field, ok. Mesma coisa com pessoa 2, refactor, convert local variable to field, e a mesma coisa com a biblioteca, refactor, convert variable to field, ok. Então agora eu já tenho todas as minhas variáveis aqui global, eu posso usar nos métodos mais para frente. Então eu vou fazer um método para adicionar agora um livro na biblioteca. Então public void, esse método vai se chamar adiciona livro, teste adiciona livro, teste add livro. Ok, então a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui os objetos, que é exatamente aquele método lá que eu utilizei aqui em cima, o setup, que ele já vai criar automático os métodos para mim.
E daí aqui o segundo teste, a segunda coisa que eu vou fazer é testar se a biblioteca está vazia. Ou seja, vazia. Ou seja, se o tamanho do array B1 é 0. Então, aqui um assert equals 0 atual. Então vai ser B1 ponto. Vou pedir aqui para ele pegar o get livros. E daí do get livros, no meu array de livros, vou pedir o tamanho dele. O size, que é o tamanho do meu livro. Então eu estou comparando aqui. Se o tamanho da minha variável livros da minha biblioteca é 0. Ok? Agora eu vou fazer outra coisa aqui, que eu vou adicionar os livros que eu criei dentro da biblioteca. Então b1.add livro L1. Esse método aqui não existe, então vou utilizar o assistente de código, o QuickFix, para eu fazer isso lá na classe biblioteca. Então clico nele, onde está o erro, Ctrl 1, peço para ele criar esse método lá para mim. Então ele já criou aqui, e esse método é bem fácil. Eu só vou dizer que this.livros ele vai adicionar o livro que eu estou mandando por parâmetro L1. Então é simplesmente isso. Salvo, volto na biblioteca e vou utilizar esse mesmo método para adicionar o segundo livro lá, o L2. Adicionei os dois livros. Agora eu vou testar se o tamanho dela agora no caso, como eu adicionei dois livros, né, o tamanho deve ser 2. E vou fazer um assert equals para ver se o índice do livro L1 é 0, que é o primeiro livro da minha biblioteca. Então vou colocar aqui b1.getLivros.get index index of L1. Então eu estou perguntando aqui se o índice do meu L1 é 0, né, no caso. Então ficou um ponto e vírgula aqui dentro. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o L2. Eu vou ver se o índice 1 é o índice do L2. Ok. Fiz o teste e agora eu vou criar um novo método, que eu vou remover um livro da minha biblioteca. Então vou aqui em B1, remove livro. Vou remover o L1. Esse método ele também não existe lá na minha classe biblioteca, então eu vou criar ele. Ctrl 1, crio o método lá. Esse método é quase igual ao método de adicionar livro. A diferença é só na palavra remove livro. Livro, que eu vou remover do array list livro, e remove, que eu vou remover o L1. Ok. Volto lá na biblioteca, no teste da biblioteca, e removo. Vou fazer agora um teste, né? Vou ver se o tamanho da biblioteca é 1, né? Que eu removi um livro, então ele deve ter um livro só na biblioteca. Vou ver se agora se o índice do livro L2 é 0, né? Porque, como vocês lembram, quando você apaga um objeto da lista, o que estava em cima dele fica com uma posição, então diminui uma posição. E depois eu vou remover o segundo objeto, segundo L2, o segundo livro da minha biblioteca, e vou ver se agora o tamanho da minha biblioteca é 0, que eu removi os dois livros da biblioteca. Então, já fiz todos os testes, agora eu vou rodar ele aqui, run as JUnit test. Vocês podem ver aqui que agora o teste add livro ele funciona corretamente. Ou então, pessoal, por essa aula é só. Até a próxima.